Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e este é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Bom, então estamos na parte 14 e nós vamos ver aqui a diferença entre o A solto, A com crase e o A com H e o acento agudo, certo? Então nós vamos ver, sério, falando sério agora, o canal aqui é sério, gente. Aham, sei. Então, vamos lá, gente, olha só. O que acontece? Na minha aula sobre letra maiúscula e letra minúscula, eu tive uma pergunta aqui, eu achei interessante e resolvi transformar em vídeo. Por quê? Porque é a dúvida de muita gente. O internauta Mercenário BR está aqui. Lógico que isso aqui não é o nome dele, isso aqui é apenas o nome do perfil. E como a foto não é dele, eu posso colocar tranquilamente aqui, sem pedir permissão, porque se fosse a imagem da pessoa, o nome aí eu teria que pedir permissão. Geralmente, quando eu peço, as pessoas permitem. Olha só, ele colocou: Fábio, qual a diferença entre A, aí botou esse A aqui com acento, só que eu acho que ele quis colocar um com crase, porque esse A solto aqui com acento agudo não existe. Existe sim no meio de palavras que peçam acento gráfico, mas fora isso, solto assim não. Existe o A craseado e o A com H e o acento agudo. Eu falei que responder em vídeo, certo? Que essa é a dúvida de muitas pessoas. Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui para vocês, certo? Então, olha só, vamos essa diferença aqui entre o A craseado. Lembrando, gente, assim existe, com acento agudo não, tá, gente? Solto não, certo? E esse A aqui que é o A com H. Tudo bem. Olha só, gente. Vamos primeiramente. O A solto, sem acento, sem nada. Ele pode ser artigo definido, ele pode ser pronome e também pode ser preposição. Artigo definido, os artigos, eles acompanham os substantivos, eles variam de acordo com o gênero e com o número, certo? Exemplo, quando eu falo a caneta, as canetas, a turma, as turmas, a professora, as professoras e por aí vai. Geralmente ele vai acompanhar o substantivo, ele acompanha o substantivo, certo? Temos o artigo definido ou indefinido, mas vamos só nos prender nisso aqui, certo? E claro, ele vai indicar o gênero também, né? Pode ser o feminino ou masculino. No caso, puder feminino, você vai usar o A, tá? Ele pode ser pronome oblíquo, no caso. Lembrando, eu tenho uma aula sobre pronomes oblíquos e também está no canal. O pronome oblíquo, ele se refere sempre ao objeto, nunca ao sujeito, certo? Então ele vai retomar os pronomes estão em função do nome. Eles vão retomar, substituir, fazer referência ao nome. E o pronome A, o pronome oblíquo A, ele vai se referir sempre ao objeto. E pode ser preposição. Aí nós temos preposições essenciais e temos as acidentais. O que são acidentais? Qualquer dia eu vou falar sobre isso. São aquelas palavras que a princípio não são preposições, mas pode assumir. Por exemplo, nós temos conforme, como, exceto, segundo, fora e por aí vai. Por exemplo, segundo não é uma preposição, mas ela pode assumir essa função. Segundo é numeral, mas você usa na oração usa assim: segundo testemunhas, tudo ficou bem. Ou segundo testemunhas, tudo ficou esclarecido. Nesse caso, ela vai assumir a função de uma preposição acidental. Mas vamos pegar as preposições mesmo para não gerar dúvida, as essenciais, que é o com, o para, o pra. O pra hoje já é preposição, embora não era mais, não era mais. Embora não era, certo? Não era. Inclusive já está no VOP, certo? Que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Alguns professores às vezes chamavam atenção quando algum aluno usava isso. Hoje não pode mais, já faz parte da língua portuguesa o pra. O pra já faz parte. É preposição, certo? Eu não gosto muito de usar, eu prefiro usar o para. Mesmo falando, eu prefiro usar, mas se você usar, não está errado. Então, o pra, o até,
perante, sob, sobre e por aí vai. Então como eu vou saber? Quando você substitui a palavra a por uma preposição e tem sentido, você sabe que aquele a ele tem a função de preposição. Vamos aqui então, como artigo, olha só. A Ophelophagus rana não pertence à fauna brasileira. Por que o Ophelophagus rana está escrito em itálico? Gente, porque isso aqui, como é um nome, esse aqui é um nome científico, certo? Os nomes científicos eles vêm em latim. E como é uma palavra estrangeira, você tem que colocar ou entre aspas ou itálico. Se não der para colocar itálico, entre aspas, certo? Então, por isso que está desse jeito aqui. Não pertence à fauna brasileira. Esse A está indicando o quê? A espécie. Eu poderia colocar a cobra-rei? Também. Não teria nenhum problema. Esse A seria como artigo. Tá? Outra aqui, ó. A constelação familiar não passa de uma pseudociência. Uma pseudociência. O que é isso aqui, gente? Por que esse A também está aqui? Essa constelação familiar é uma terapia, entre aspas, né? Se apresenta como algo científico e não é, certo? Então, como eu estou fazendo referência a esse nome aqui, ó, constelação familiar, constelação é substantivo. Embora eu estou falando esse tipo de terapia, eu estou usando o quê? Um artigo definido aqui, certo? Esse A é artigo. Tudo bem? Pronome. Vamos ver aqui. No caso aqui é um pronome oblíquo. Vai fazer referência ao quê? Ao nome, vai retomar aqui. E lembrando, o pronome oblíquo ele sempre faz referência ao objeto. Nunca ele faz referência ao sujeito. Certo? Vamos lá então. Aquela mãe era cuidadosa com a filha. Levava-a com frequência ao médico. Olha, para não repetir, porque muitas vezes nós usamos o pronome, para você não ter que ficar repetindo. Certo? Isso aqui substitui. Ele substitui a palavra filha. Então aquela mãe era cuidadosa com quem? Com a filha. Levava quem? Levava a filha. Para não ter que ficar repetindo, então usa esse pronome aqui. Lembrando, por que esse pronome ele está aqui? Ele está aqui no final e não no início. Simples, porque você não pode iniciar frases com pronomes oblíquos. Jamais. Se eu colocar, por exemplo, está aqui, com frequência, eu botar isso no início, você poderia substituir essa locução adverbial aqui, ó. Esse com frequência, tá? Eu poderia colocar no início aqui frequentemente, ou mesmo com frequência. Porque a locução adverbial que eu estou falando aqui é com frequência, que é uma preposição mais um substantivo que assume a função de um advérbio, certo? Então eu poderia colocar frequentemente, que é o advérbio de modo, frequentemente a levava, aí sim, frequentemente a levava com, frequentemente a levava ao médico. Por quê? Porque se eu botasse o advérbio para cá, botasse frequentemente no início aqui da frase, o advérbio ele atrai o pronome. Aí eu teria que colocar no início, certo? Teria que colocar a próclise e não a ínclise que está aqui. Tudo bem? Então, aqui nós temos o A como pronome. Outro exemplo. Snefro não gosta de comprar pela internet. Ao se interessar por uma filmadora, comprou-a. Eu poderia botar aqui, comprou a filmadora? Sim, mas já está aqui especificado aqui no texto, na frase. Então, para não repetir, eu coloco um pronome e faço referência a esse nome. Comprou-a na loja perto de sua casa e pagou mais caro. Ou seja, gente, Snefro eu coloquei de propósito, porque esse aqui é um personagem histórico, certo? Coloquei como se fosse uma pessoa do dia a dia. Mas para gerar o quê? Interesse em você saber quem é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele existiu, tá, gente? É um personagem histórico. Procure e você vai saber quem é. Como é um cara antigo, olha, já estou dando uma dica, né? Snefro não gosta de comprar pela internet. Ao se interessar por uma filmadora, comprou-a na loja perto de sua casa. Por que ele comprou perto da loja dele? Porque ele não gosta de comprar pela internet. Tem medo de golpe, coisa toda. E ele comprou-a. Por que não comprou uma filmadora? Por que não comprou ela? Estaria errado. Não, comprou-a. Porque isso vai fazer referência à filmadora.
Eu estou substituindo, eu estou retomando o nome. Isso aqui é a função de um pronome. Então, esse A aqui, ele é um pronome, certo? Agora, como preposição, lembrando, quando eu vou saber que esse A, ele é preposição, substitua por outra, certo? E ver se vai dar sentido. Se der, ele é preposição. Olha só, já decidi onde vou passar minhas férias. Semana que vem, viajarei a São Paulo. Opa! Esse A aqui não é artigo, não é pronome. Ele não está retomando alguma coisa. Ele está acompanhando aqui, ó, o substantivo. A São Paulo, mas alguma coisa. Não, melhor, ele tá ligando, melhor dizendo. Ele está conectando viajar com São Paulo. Ele não está fazendo referência, desculpa. Agora, como é que eu sei que ele é preposição? Vamos substituir. Viajarei, ele está ligando viajar com São Paulo. Viajar para São Paulo. Tem sentido? Tem. Então, isso aqui não é pronome. Isso aqui não é. Esse A não é artigo. Ele é preposição. Lembrando, vou dar uma dica aqui para vocês. Importante. Quando você vê verbos de movimento, principalmente ir, vir, eles geralmente pedem a preposição a, não a preposição para. Entretanto, você pode usar. Qual que é a regra? Quando, por exemplo, você vai para um lugar e esse lugar é algo permanente, por exemplo, uma mudança, você vai usar a preposição para. Quando é algo temporário, você vai usar a preposição a. Se eu dissesse assim, vou mudar, já comprei minha casa em São Paulo, semana que vem viajarei para essa cidade, viajarei para... ou então fala, já vou mudar de estado, semana que vem vou viajar para São Paulo. Por quê? Estou dizendo que eu vou viajar para quê? Para ficar permanente, eu vou mudar. Mas aqui não, o texto dá a entender que é uma viagem de férias, então não vai pedir a preposição para, vai pedir a preposição a. Mas mesmo assim, tente substituir o a pela preposição. Tem sentido? Então esse A aqui é preposição, certo? E não tem crase aqui no momento, tá, gente? Nesse exemplo aqui. Depois eu vou dar exemplo com crase. Vamos lá. Sara gosta de andar a cavalo. Esse A aqui, gente, também é preposição. Sara gosta de andar... Qual outra preposição? Eu falei algumas, né? Tem a preposição com, até, para. O de, que eu também esqueci de falar. De também é preposição, certo? O da e o do são preposições, mas são de forma... tem uma contração com os artigos, certo? Entretanto, vamos ver aqui, ó. Sara gosta de andar a cavalo. Eu posso colocar Sara gosta de andar de cavalo? Tem sentido? Tem. Esse a é preposição. Entenderam aí? Esse a preposição é o que gera muita dúvida nas pessoas. Outra coisa que eu quero deixar aqui para ficar esclarecido. Quando o professor falou sobre os números negativos aos alunos, houve muita dúvida. Temos uma junção aqui, gente, do a, preposição, mais um artigo. Preposição é uma palavra, é uma classe gramatical invariável. Então, se é invariável, ela não vai para o plural. Mas alguém pode perguntar, mas peraí, mas aqui está aos. Por que está indo para o plural aqui? Porque o que está variando aqui não é a preposição a, e sim o artigo o. Como o artigo ele acompanha o substantivo, que no caso aqui é alunos, substantivo ele dá nome às coisas, certo? Então alunos é o substantivo. Se fosse aluno, seria ao. Mas como são alunos, então o artigo ele vai acompanhar, ele vai variar. Entendeu aí? Dúvidas? Eu acho que nesse caso mais não, né, gente? Mas se tiver, deixe nos comentários que eu vou procurar tirar. Certo? Agora olha só. Crase. Quando tem o acraseado. E o que ele indica? Uma fusão da preposição a com o artigo definido a. No caso, o artigo é feminino, certo? Não botamos crase antes de palavra masculina. Só existe uma exceção. E está na minha aula com crase, de crase. Quer saber a exceção? Vai lá na minha aula de crase que você vai saber. Mas vai depois de terminar aqui. E então o que acontece? Quando é que eu vou saber? Esse A, na verdade, ele não, esse acento aí, indicador de crase, ele não é a crase, na verdade. É o acento indicador de crase. Por que eles falam assim? Porque a crase é o que está ocorrendo ali. Que é a fusão entre os dois. Entre a preposição e o artigo. Mas vamos deixar uma frase para ficar bem mais fácil.
É uma frase um pouquinho longa, só para deixar vocês curiosos em relação ao livro que eu usei para tirar esse exemplo aqui. Por mais de 2000 anos, a pergunta por que existe algo em vez de nada. Agora alguém pode perguntar por que está maiúsculo aqui? Citação direta. Tá? Tem sido apresentada como um desafio a proposição de que o nosso universo que contém um vasto complexo de estrelas, galáxias, humanos e sabe-se lá o que mais, pode ter surgido sem projeto, intenção ou objetivo. Embora a questão seja geralmente enquadrada de forma religiosa ou filosófica, ela fala antes e mais importante sobre o mundo natural. Então, o espaço mais apropriado para tentar resolvê-la é antes e mais importante a ciência. Esse aqui é do Lawrence Krauss, do livro Um Universo que Veio do Nada, certo? Então vamos pegar aqui a crase aqui, ó. Eu até destaquei aqui, tá em amarelinho e tá sublinhado. Tem sido apresentada como desafio à proposição. Eu poderia substituir isso aqui, ó. Como que eu sei se eu vou botar esse acento aí? Indicador de crase. Como é que eu sei? Tenta substituir esse a com uma preposição mais o artigo. Por exemplo, coloque para a. Na sua cabeça, tá? Você não vai escrever, escreve assim mesmo. Mas olha só, apresenta como um desafio para a proposição. Tem sentido? Tem. Então, você vai colocar crase, certo? É um dos exemplos que você pode colocar, certo? Você vai substituir o artigo quando você tiver o artigo e a preposição mais o artigo. Você vê que você pode substituir. Tem como você fazer isso, certo? Outra coisa. O debate será em meu canal. Eu destaquei, botei como aposto aqui, ó, Ministério da Razão, às 8 horas. Nesse caso aqui, crase jamais virá antes de numeral, exceto em horas, certo? Exceto em horas. Horas sim. Mas se você for colocar antes de numeral, não, tá? Antes de numeral, não. Antes de pronome, não vai. Entreguei o documento a ela. Não vai crase, gente. Antes de pronome, antes de numeral, antes de palavra masculina, não tem crase. Por exemplo, tem pessoas que colocam assim, bom dia a todos, e coloca crase. Está errado. Está errado. Certo? Mas nesse caso aqui vai ter. E por que eu quis colocar assim, gente? Assim, ó. Por quê? Eu quis colocar abreviado aqui. Porque é importante quando você for escrever abreviação de horas, não é com H maiúsculo, é com H minúsculo. E como eu estou terminando a frase, eu tenho que colocar um ponto, certo? Mas como que eu coloco o ponto? Como esse H, essa abreviação aqui não tem ponto, esse tipo aqui não tem. Se eu coloco o ponto aqui depois, é como se eu estivesse dizendo que essa abreviação tinha ponto. Não é assim. Então você dá um espaço, só no caso de você terminar, tá? A frase. Se eu fosse continuar a frase e não pedisse pontuação, só dar espaço e continuar. Só para indicar, só para dar mais essa dica aqui na hora da escrita. Mas voltando aqui, antes de horas, colocar a crase, certo? E você vai substituir. Você vai substituir para ver se aquela crase que você colocou ali no texto, você pode substituir por uma preposição mais o artigo, você vai colocar. Agora, em relação à cidade, tem uma brincadeira que a pessoa faz, tem professores que não gostam, mas você vai ajudar. Por exemplo, eu vou a Santa Catarina, ou eu vou a Santa Catarina com crase ou sem crase. Aí você pensa assim, ó, se eu vou e volto da crase, vou usar dessa brincadeira. Se eu vou e volto de crase, para quê? Você volta da Santa Catarina ou de, então é sem crase. Agora, viajei à Bahia, vou à Bahia. No caso aí é com crase ou sem crase? Com crase. Você vem da Bahia ou vem de Bahia? Então com crase. Só um pouquinho para você entender. Não vou dar todas as regras daqui não, porque crase é um assunto um pouquinho longo e o vídeo já está ficando longo e não quero demorar muito, certo? Agora nós vamos aqui esse a com H, que é a terceira pessoa do singular no tempo presente do indicativo do verbo haver. Lembrando que o verbo haver pode ter outros significados. Ele pode significar alcançar, conseguir. Por exemplo, os alunos, vamos ver uma frase aqui. Os alunos houveram aprovação
do projeto de pesquisa. Houver aprovação do professor com o projeto de pesquisa. Ou seja, se houver aí, significa não haver. Significa o quê? Conseguir, conquistar. Aí sim você vai ter uma variação. Mas lembrando, gente, quando o verbo haver significa existir, vai ser sempre no singular, na terceira pessoa. Não vai para o plural. No exemplo que eu dei agora falando, que eu não escrevi aqui no quadro, mas no caso que eu botei houveram, é porque esse haver, ele significa o quê? Conseguir, alcançar, conquistar, certo? E também tem outros significados, também como se portar. Por exemplo, o atleta ouve-se como herói. Esse verbo haver vai ter o sentido de quê? De portar-se, de comportar-se, certo? Tem outros significados, mas o mais comum é o verbo haver como existir. Então vamos lá. Olha só. Há muitas pessoas com dúvidas em física naquela turma. Lembrando, quando o verbo haver significar existir, vai ser sempre na terceira pessoa e no singular. Nunca ele vai para o plural. Então, há muitas pessoas com dúvidas em física naquela turma. Outra aqui, ó. Não há chance do Flamengo ser rebaixado. Isso aqui é só para brincar mesmo, mas também permanecer assim. Então, quando que eu vou usar esse a? Geralmente com o sentido de existir, tá? Quando é o verbo, quando você não vai usar aqui a crase, jamais. Há muitas pessoas, você não vai usar o a craseado aqui, não, porque não pede aqui. Você não vai usar o a sem acento, o a com h, sem h aqui, porque aqui não cabe um artigo, aqui não cabe uma preposição, aqui não cabe um pronome. Não, aqui eu estou falando que aqui é um verbo. Então, porque existem muitas pessoas com dúvidas em física naquela turma. Então, quando eu sei que aqui é um a com h, quando eu posso substituí-lo por um verbo? Aqui não cabe preposição, nesse a aqui onde está marcado aqui de amarelo, tá vendo? Estão vendo aqui? Não, aqui não cabe preposição, aqui não cabe pronome, aqui não cabe artigo, aqui é um verbo, certo? E lembrando, gente, o verbo haver, ele pode ser flexionado em outros tempos verbais? Sim, mas se tiver o sentido de existir, não vai para o plural, não vai. Exemplo, houve muitas guerras, eu estou falando do passado, permanece na terceira pessoa e no singular. Não é houveram. Houveram só se o verbo tiver o significado, por exemplo, de conseguir, conquistar, entendeu? Alcançar. Nesse sentido, sim. Ou tem outro sentido também, mas não vou falar todos aqui porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas quando é sentido de existir, o verbo sempre vai ficar no singular e na terceira pessoa, tá? Na terceira pessoa. Então eu posso flexionar o verbo para o passado, para o futuro, do presente, mas vai ser sempre na terceira pessoa do singular, certo? Então, houve muitas guerras, houve muita injustiça, não houveram, não, assim não, certo? Outra coisa também, uma dica importantíssima, gente. Vou deixar as duas frases aqui. Quando você for escrever algo relacionado a tempo, por exemplo, a futuro, você coloca o a sem acento e sem h. E ao passado sempre com h. Certo? Aqui, ó. Daqui a 2 horas sairei. Nunca com h e acento. Não, quando é em relação ao futuro, você vai colocar sem h e sem acento. Quando é em relação ao passado, há 50 anos não havia tanta informação disponível. Lembrando, quando você coloca há 50 anos, você já está dando a ideia de que isso aqui é passado. Nunca coloque há 50 anos atrás. Não, porque aí é como se você tivesse... como não? Aí você está cometendo o quê? Um pleonasmo aí. Você está repetindo o que você já disse, porque há 50 anos já indica passado. Por exemplo, se eu colocasse 50 anos atrás, vírgula, não havia tanta informação disponível. Aí sim, sem esse A. Mas se você colocou há 50 anos, não havia tanta informação, tudo bem. Tá? Na música, você vai ver na música, licença poética. Licença poética. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Por quê?
o Raul Seixas não era burro, né, gente? Mas não ia ficar bem na métrica da música. Colocar, eu nasci há 10 mil anos, não ia conseguir encaixar ali no ritmo da música. Mas isso tem uma licença poética. E a gente pode ver outras também, certo? Vou voltar aqui pra mim. O que acontece? Tem na música daquela Cidade Negra, aquela música Cidade Negra, Onde Você Mora. Os caras sabem escrever. Só que no coro, no refrão da música, eles falam aonde você mora. Porque quem mora, mora em algum lugar. Certo? Mora em algum lugar. E não há algum lugar. Mas não ia ficar legal na hora de cantar. Então o que eles fizeram? Aonde você mora. Isso é licença poética. Mas eles sabem que o certo é onde. Tanto que o nome da música é Onde Você Mora. Certo? Então na música você vai ver. Alguns aí não, realmente. Tem alguns que realmente não sabem mesmo a língua portuguesa, não. Cantam apenas por cantar, não estudam nada. Mas tem gente que realmente sabe. Mas às vezes você vai ver algo que parece incoerente, porque existe a licença poética. Certo? Então, gente, eu vou parar por aqui. Quero agradecer a pergunta. Lembrando que neste quadro aqui, eu não só trato de língua portuguesa, trato de outros assuntos, se eu souber, é claro. E já respondi vários. Então, deixe suas dúvidas, ou melhor, se você tiver dúvidas, deixe a pergunta, procure tirá-las, não tenha medo de perguntar, só tenha medo de uma coisa, de passar algo para frente sem saber. Tudo bem? Bom, vou deixar aqui o clube de membros, para quem quer conhecer nossos membros, quiser ajudar ainda mais o trabalho, e a chave Pix vai ficar no comentário fixado. Lembrando que isso aqui é um recurso que a plataforma dá, mas você não é obrigado a nada. A única coisa que eu peço é que você compartilhe, que você curta, que você comente com respeito, que você se inscreva. Ah, já é inscrito? Então tragam outras pessoas para se inscrever, porque assim nós vamos crescendo e podemos passar a informação para frente e tirar as dúvidas. Tudo bem? Mas uma coisa que eu sempre falo, não pare de estudar. Então até a próxima, sucesso a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, tchau, tchau.